nosso mano a mano de hoje, ele tem relação com a seleção brasileira, afinal de contas, falta aí um ano para o início da Copa do Mundo, né? Uma Copa que não vai ser no meio do ano que vem, mas sim no fim do ano que vem. E aí a gente vai fazer aqui uma comparação com a última seleção brasileira que foi campeã do mundo, que é a seleção de 2002, a seleção do Penta. Mas não é com a seleção titular do Penta, é com a seleção reserva do Penta, para a gente ver aqui se dá jogo essa parada. Então, roda a vinheta. E o que, Vess? Pode falar. E não, que eu queria dar o crédito. Dar o crédito a quem de direito. Então a produção vai colocar na imagem aí o Felipe Freire, que me mandou isso via Instagram. Felipe Freire mandou aqui para esse assunto lá. Eu mandei, a galera adorou. Os chefes acharam maravilhoso, tudo. Então a gente está fazendo essa daí. Felipe Freire, o nome do fera que sugeri. Boa, Felipe, então vamos embora que a gente vai começar aqui uma ideia sua. Eu fico já imaginando, o Formiga deve ter salivado de fazer isso. Ele, que é uma das bandeiras da luta contra o saudosismo, ele deve estar desde então ansiando para fazer esse mano. Eu adoro esse. Cara, foi minha meta de vida, né? Não tem aquela pergunta, qual é o sentido da vida e tal. O meu já descobri. Ô, Formiga, Dido ou Alisson? Dido ou Alisson, cara. Essa briga ela é excelente. Ela é excelente. Qual é o critério que a gente vai estabelecer? Pinga a imagem minha aqui de volta, por gentileza, porque é importante isso aqui. A gente vai estabelecer o que os caras estavam jogando na época, o que eles representavam à época. Qual é a parada? Eu acho que tem que ser, né? Eu acho que tem. Então, eu não sei. Eu acho que teria que ser mais injusto, carreira, né? Mas daí carreira é injusto. Aí vai ter uns aqui que tem menos tempo de carreira. Uns da seleção atual. Eu acho que a gente tem que pegar o contexto da época, assim. Também acho. Aí, cara, comparando o que cada um representa na sua época, eu acho que nesse momento o Alisson está em outro estágio. Eu vou no Alisson. Na época, tá? A gente precisa lembrar que o Dida ainda não... Esse Dida mundial e tal ainda não existia. Ele era um Dida local. E ainda com vários questionamentos. Sai do gol Dida e não sei o que mais lá, fazendo propaganda para Volkswagen. Se bem que foi até depois isso aí. Mas questionamento o Alisson também tem, né? Então... Desde o início, inclusive, né? Desde o início, exatamente. Mas depois que ele virou titular, acho que bem menos, viu, cara? Eu não acho, não. Opa, não acho, não. A ponto de alguém falar a barbaridade de que no gol de 2000, que o Cássio pegava a bola do De Bruyne. Então, assim... Exatamente. Mas assim, eu só acho o seguinte, o Alisson foi... nesse período, a gente está falando de um Alisson que em algum momento foi, de fato e de direito, o melhor goleiro do mundo. Aí, nessa época aí, o Dida não passava nem perto dessa discussão. Eu vou no Alisson por esse contexto aí. Vitor Sérgio, você vai votar em quem? Se deixar para Tainá decidir, já sabe que lascou, né? Não, eu acho que esse argumento aí de olhar a época, ele é bom, mas ele vai gerar alguns erros ali e vai fazer a gente virar meme, né? Por exemplo, no Paquetá contra o Kaká, a gente vai virar meme, pô. Se a gente for votar pelo que era na época, a gente vai virar meme. Certo. Não sei, se a gente for votar por isso. Eu não sei, não. Não. O Kaká era uma sensação zona, Vitor, antes da Copa já. Beleza, mas sensação de Brasil de ter feito um gol no Rio-São Paulo que ele entrou, que não estava nem escalado para o jogo. Então, assim... Mas, enfim... Eu acho que, cara, o Dida em 2002, ele foi muito questionado lá no começo, aí depois ele vai muito bem no Corinthians. O Milan, ele já tinha passado pelo Milan, aí tinha voltado para o Brasil. Enfim, eu acho que em 2002 o Dida já era mais goleiro do que o Alisson, menos no jogo com os pés. Menos no jogo com os pés, que na época, se a gente for levar para a época, não era uma exigência tão grande assim. Então eu vou botar no Dida. Vou botar no Dida. Não sei, cara. Acho difícil isso, porque eu acho que o Alisson ele passa a ser menos questionado. Ele é questionado, o Vess lembra aí bem, as pessoas... Inclusive tem gente que diz assim, foram poucas bolas no gol do Brasil e quando foi o Alisson tomou. Então um goleiro assim não me serve. Exatamente. Mas é quase uma coisa meio de superstição, né? Quase isso. Os caras falam, não, para mim goleiro não é... Pô, peraí. É isso aí.
Eu acho que o pós-Copa do Alisson é melhor, inclusive, do que o pré-Copa do Alisson. Mas eu acho que o Alisson aqui estava em mais alto nível em 2018. E agora, se a gente pensar neste momento, que é para esta Copa, a gente está pensando aqui da Copa de 2022, do que o Dida lá para a Copa de 2002. Então, eu vou de Alisson. Belete ou Danilo, Vitor Sérgio? Belete ou Danilo? Para mim, nenhuma dúvida no Belete. Eu acho que o Belete é um dos caras muito sacaneados aqui no Brasil. Assim. Acho que a carreira dele é uma internacional, uma carreira sólida. E era um lateral que fazia o que precisava ser feito. O Danilo e crescia assim, em jogo grande. O Danilo, ele até tem feito um papel bom na Juventus, mas, por exemplo, a mim o Danilo sentiu barbaramente a Copa do Mundo 2018. Então, se eu tivesse que escalar o Belete de 2002 ou o Danilo de hoje, eu escalaria o Belete. Boa. E aí, Formiga? Isso, não tem nada a ver o fato dele ter sido o herói improvável de fazer um gol em final da Champions. Tá? Não, o voto não é por Eu tô com o VS sobre ser subvalorizado, sacaneado de alguma forma. Não, e a gente precisa lembrar também que o Belete é um cara que foi meia, foi volante, assim, muito versátil, chegou a ser camisa 10, o Guilherme, nosso Guilherme, que hoje comenta com a gente, chegou a jogar com o Belete, então era um jogador de recurso. Como jogador de futebol, eu acho que ele tem mais ferramentas que o Danilo, e acho que vivia uma fase de transição, né, para se consolidar num outro papel, e fazendo o papel dele, hoje o Belete seria extremamente útil para fazer o que o Tite quer lá, de muitas vezes ficar um pouco mais, mas de ser um bom passador e tudo. Então eu vou no Belete aí, ser justo. Boa, então o Belete está aqui. Eu tô só pensando no quanto veremos meme já com o primeiro voto, mas enfim. Anderson Polga ou Thiago Silva, Formiga? Tem briga aqui? Nenhuma. Poupa tempo, o Anderson Polga poupa tempo. Surpreendeu em estar na convocação e tudo, e nunca atingiu o nível, nem próximo, mas nada nem perto do que o Thiago Silva fez na carreira, de ser sequencialmente considerado um dos melhores zagueiros do mundo e tudo. Então, assim, poupa tempo. Poupa tempo com qualquer zagueiro da seleção hoje. Então, o Polga entra naquela coisa, VS, de convocação por confiança? Ser o cara de confiança do treinador e tal. E é engraçado que é de ser de confiança que o Polga não tinha uma relação muito grande com o Filipão, né? Uhum. Não tinha, assim. Ele foi lá dentro de um sistema lá que o Tite usava 3 zagueiros na época, né? Que eu tô falando Tite, não tô confundindo, não. Que é o Grêmio de 2001, né? O Grêmio de 2001 do Tite usava 3 zagueiros, o Filipão queria um zagueiro para sobra, olhou o Polga e tudo e levou. Que a gente acha assim, aquele time na época chamava muita atenção, né? Esse Grêmio aí do Tite em 2001. Aquele Grêmio do Tite deu um nó no Corinthians do Vanderlei na final da Copa do Brasil, uma das coisas mais bizarras que a gente viu de superioridade. Então, assim, aí ficou, porque muita gente acha assim, o Polga, ele é da turma do Filipão. Não era isso. Acho que se bobear, ele nunca tinha nem trabalhado com o Filipão, eu acho. Mas aí, aquele contexto ajudou ali. Mas Thiago Silva não tem nem comparação. E ele é pior do que todos os 4 zagueiros que estão hoje na seleção. Rapaz. Aqui vai uma explicação. A seleção de 2002 tinha 3 zagueiros convocados, né? Então a gente não tem aqui, como a gente pegou o time reserva. Zagueiros. Só tinha 4 zagueiros convocados, 3 eram titulares, né? Edmilson, Roque Júnior e Lúcio. E como a gente tinha... a gente pegou aqui, resolveu pegar aqui, né, o time reserva, a gente fez a nossa equiparação, a nossa comparação. A gente empurrou o Marquinhos para volante. Entre Vampeta e Marquinhos. Você vai de quem, Vitor Sérgio? Vampeta ou Marquinhos, assim... Cara, o Vampeta, ele foi um grande jogador, tá? Ele foi um grande volante. Porque o personagem, às vezes, atrapalha na avaliação. Exatamente. Assim, vale lembrar, o Vampeta, ele foi um grande jogador, aquele meio campo do Corinthians, que ganhou 2 brasileiros, ganhou o Mundial. O Vampeta era muito importante. Agora, o Marquinhos, ele é um ótimo volante, e eu acho que, como volante, ele entregou num nível maior do que o Vampeta internacionalmente. Então, entre esses dois, o Vampeta tinha mais habilidade, mais refino, mas eu acho que o Marquinhos é mais jogador, inclusive como volante. Deixa eu só fazer um ponto aqui, Vess. A gente está com Belete, Polga, Vampeta e Júnior. A gente não está com 3 empurrando o Marquinhos. A gente está trazendo o Vampeta. Trouxe o Vampeta, porque eu tinha pensado de fazer 3 ali e empurrar o Vampeta. Dá no mesmo, né? Não, só para pontuar.
Formigola, Vampeta ou Marquinhos? Eu acho que assim, fazendo essa adaptação de trazendo o Vampeta para um território mais hostil para ele, né, é mais tranquilo para o Marquinhos fazer volância do que o Vampeta, que eu nem lembro por de isso nunca é que ter feito esse papel. Eu pensei nisso, de ficar mais justo você julgar o Marquinhos volante do que julgar o Vampeta zagueiro. Porque vimos, né, Marquinhos volante. Exatamente, porque a gente viu. Isso. Então acho que facilita ainda mais o meu voto. Eu adorava, cara, o meio-campo, Vampeta e Rincon era um negócio maravilhoso. Vampeta, Rincon, talvez... Marcelinho e Ricardinho, é brincadeira esse meio brincadeira. É brincadeira esse meio campo. Esse meio campo assim, te dá tudo. Ele te dava tudo que você precisava. Tinha tudo que você precisava. Um meia que pisava na área, Marcelinho. Meia de controle de jogo, Ricardinho. Volante passador, construtor, os dois, volante que infiltrava, Vampeta aparecia na área para fazer gol. Cara, esse meio campo era maravilhoso, sem exagero. Durante um bom tempo, a seleção que eu botava dos caras que eu vi jogar, eu ficava sempre botava, era Redondo, Rincon, mas muito tempo. Hoje em dia eles, infelizmente, ou felizmente por uma questão de evolução, perderam lugar. O Redondo ainda volta e meia, dá uma batida na porta, fala, porra, vou sair mesmo, pô, vai ser assim. O Rincon já foi pro saco. E o Vampeta, cara, não vai dar para ganhar do Marquinhos aqui, ele nunca atingiu esse nível internacional, mas nem perto. O Marquinhos mantém um nível absurdo entregando o que faz, né? E o Vampeta, nessa época, a gente está falando de um volante que era maravilhoso, ele era mesmo, tinham outros muito foda aí pelo mundo, inclusive brasileiros. Então, tanto que ele não chega na Copa titular, ele foi titular do Luxemburgo por um tempo, mas não sustentou isso porque, enfim, não tinha como mesmo. Marquinhos aí. Eu amo que vocês são. A geração de vocês é muito apaixonada pelo Redondo, né? Demais. Mas não é culpa nossa, é mérito dele, pô. Sim, total. Sim, e acho que para ajuda dele, assim... O Formiga não é da minha geração, não. O Formiga é novo. Mas eu sou apaixonado pelo Redondo. Mas ele tem uma questão também que eu acho que ajuda na construção da parada, que foi parar cedo, assim. Tipo, ele ficou com páginas em branco, que aí a nossa imaginação constrói, né? Então, ajuda. Quando ele vai para o Milan, ele se machuca gravemente, então ele não chegou a se arrastar em campo, né? Porque... Então aí... Não, e eu acho que fica no imaginário mesmo, né? E o negócio do cabelo com o Passarella ajuda ele, né? Porque ele perdeu uma Copa do Mundo porque usava cabelo longo e o imbecil do treinador falou isso, porra. Então, assim, isso joga a favor dele, né? Eu tenho a dizer que em 2021 ainda tem gente que leva isso em consideração. Mas vamos seguir aqui para não entrar em polêmica. Júnior ou Alexandro, Bruno Formiga? Júnior ou Alexandro? Não, cara, nessa época, Júnior, eu lembro desse período assim, porque o que acontece? O Roberto Carlos, ele era muita força e tal. O Júnior apareceu como um lateral que tinha uma qualidade do drible, de um bom passador. Tinha algumas pessoas que, inclusive, achavam que o Júnior deveria ser titular. Era pouco, tá? Mas existia. O Roberto Carlos, acho que no ciclo 2002 até 2006, eu acho que aí ele se consolida até mais se bobear. Em 2002, enfim, ele vem de um erro da Copa de 98, que ficou muito marcado, a bicicleta contra a Dinamarca, e não sei o quê, e depois, enfim... o Júnior, em algum momento, até criou essa situação e estava voando, assim, eu vou no Júnior aí, mole, porque era até outra característica também em relação ao Alexandre. Então, Júnior é o seu voto. Você, PS? Júnior ou Alexandre? Não tem nenhuma dúvida, assim, o Júnior hoje, o Júnior de 2002 seria uma opção mais segura a qualquer um dos três laterais que estão hoje, qualquer um. Acho que os dois Lodi, Renan, Lodi, Alexandro e Arana. Os três. Se você pegar os três hoje que estão aí, o Júnior de 2002 seria titular em relação a eles com sobras. O Arana eu acho que ia ter uma briguinha, mas... Sim, sabe por quê? Sim? Porque o Arana que a gente tem é o Arana de recortes do Atlético Mineiro. Né? Então, o Júnior é um cara aprovado dentro da seleção também. Se você tem a chance de trazer ele da máquina do tempo, ele seria titular, sem dúvida. Bom, então o Júnior passa. Aqui eu acho que fala como prova, que a gente fala várias vezes. E digo isso defendendo que o Arana deveria ser titular ou deveria ser testado de verdade, não como o Tite fez. Sim, mas prova que a gente fala várias vezes, né? Como os nossos zagueiros estão numa fase muito boa, né? A gente tem zagueiros muito bons e laterais, a gente está
sentindo um pouquinho de falta. Vamos começar o nosso e-mail, VS, com o Ricardinho ou com o Casemiro? Ah, elogiaram tanto o Ricardinho, blá, 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 mas vocês são apaixonados pelo Casemiro. Quem vai passar? Não, acabou que o encaixe prejudica o Ricardinho, né? Porque você tem ali, você poderia largar um Vampeta ali, né? Ou, enfim, se fosse bater com o titular da seleção, seria Casemiro e Gilberto Silva, que de fato, graças a Deus que não é, porque eu não sei em quem eu votaria. O Gilberto Silva era espetacular, espetacular. A gente vai fazer isso em algum momento perto da Copa. Agora que eu falei isso, agora vamos usar. Mas, enfim, do Casemiro com o Ricardinho não tem, até porque são funções um pouco diferentes dentro desse encaixe. Então, se eu tivesse que escalar Casemiro, sem dúvida. E aí, Formiga? Não, para mim não tem você briga. Você contra o Real Madrid, que sempre vota contra o Real Madrid. Isso, eu sempre torço contra o Real Madrid, aí dá Sérgio Ramos, ganha de todo mundo quando tava, Casemiro ganha de todo mundo, o Kroos esculacha chamou a galera, o Benzema normalmente leva aqui, o Marcelo eu já fiz até comparação com o Roberto Carlos, mas eu devo odiar o Real Madrid sim. Aqui não tem disputa. E ultimamente tem votado no Courtois contra quase todo mundo. E vou além, assim, o Casemiro, para mim, no nível que está hoje, ele seria titular, acho que em todas as seleções brasileiras que eu vi. Se bobear, não em 98, mas 94 acho que ele jogaria no lugar do Mauro Silva, para mim, tá? Para mim, o Casemiro seria titular. 2002, para mim, seria... Eu tenho dúvida se ele seria titular em cima do Gilberto, cara. Boa dúvida. Eu votaria no Casemiro, mas eu gosto muito do Gilberto Silva também, mas eu iria no Casemiro. O Gilberto era fantástico. E que mais? 2010 ele seria titular no lugar do Felipe Melo. E 14, daí para frente, 14, quem foi? Nem lembro. Luiz quem era Gustavo. 14? Luiz Gustavo. Aí nem se então. Eu acho que só teria briga em 98 ali. Bom, Casemiro leva aqui. Agora quero fazer esse aí de Brasil campeão de 2002 contra atual. Mais para frente, a gente ver quem vai levar essa aqui. Ô, Formiga, Juninho Paulista ou Fred? Aí vamos ser justos, né? São jogadores de características um pouquinho diferentes. O Juninho já tinha uma trajetória europeia aí. O Juninho é muito respeitado na Premier League, diga-se passagem, assim. Quando você fala de brasileiros na Premier League, o Juninho sempre aparece. Na Espanha também. Na Espanha também, passagem maravilhosa no Middlesbrough, que é um time muito pior do que é o Manchester. Então aí não tem como não votar no Juninho Paulista, não. E aí, inclusive, começa a Copa como titular, né? Começa a Copa como titular. Sim. Ele joga de titular até o jogo com a Bélgica, se eu não estou enganado. Cara, ele já começa titular porque o Emerson é cortado. É curioso que ele... Não, é curioso porque, como disse Formigas, os jogadores têm características muito diferentes. Só que, em 2002, nos 4 jogos que o Juninho foi titular, ele jogou exatamente na função do Fred. Porque o Emerson é cortado, o Gilberto passa a ser primeiro volante, Gilberto Silva, e o Juninho joga de segundo volante porque não ia dar tempo do Ricardinho chegar. E também, isso aí é uma informação que eu já falei algumas vezes, os jogadores reclamaram com o Filipão, falou, o cara vai vir do Brasil, já vai ser titular. Aí ele foi e adaptou o Juninho Paulista, porque aquele grupo que era uma baba, né? Turquia, China e coisa, ele adaptou o Juninho Paulista de coisa. E dito isso, o Juninho Paulista também. Tem uns jogadores até porque a cota de meme já acabou, né? Não, mas acho que a gente tá bem justo aqui. Agora tem uns jogadores que eu tinha curiosidade de saber como é que seriam hoje. Eu acho que eles se dariam melhor hoje na carreira europeia do que na época deles mesmo. Por exemplo, o Juninho Paulista é um. Eu acho que hoje ele ia estar bem pronto. É que o Juninho tem aquele contexto do Salgado ter destruído o tornozelo dele. Sim, tô indo se ele não tivesse nada, né? Juninho, o Edilson, acho que hoje se daria bem na Europa. O Denilson hoje, com os pontas como tem aí, eu acho que ele seria muito mais útil do que foi na época dele, entendeu? Se também não tivesse escolhido ir para um time que ele escolheu. Concordo. Kaká, vocês falaram que acabou o nosso negócio de meme, nossa fábrica de memes. Kaká ou Paquetá, percebe? Então, isso que eu tô falando. Pelo critério do que era na época, o voto tinha que ser no Paquetá, mas eu não vou fazer isso, que eu já dei uma coxambrada no Dida contra o Alisson, e aí eu vou votar no Kaká. E aí, Formiga? Eu não acho, mesmo pegando a época, eu não acho que votaria no Paquetá. Eu também, eu estava questionando isso aqui, eu acho que tem briga, porque assim, o grau de empolgação que o Kaká gerou em um ano... O Paquetá é titular da seleção e é um destaque de um time europeu. O Kaká, em 2002, ele era uma promessa do São Paulo,
que estava ali, que tinha sido vendido para o Milan, que Não, mas é porque a gente tem que considerar que o Kaká... foi para a Copa do Mundo. Mas o Paquetá recém virou titular. Eu também acho. Não é o Paquetá, não é o Casemiro, entendeu? Que é titular da seleção há duas Copas. Eu acho que ele já é titular esse ano todo. Ele é mas titular o grau de... O Kaká foi para a Copa do Mundo como mascote, pô. Mas o grau de... Não, mas o Ronaldo Fenômeno também... Inclusive, esse vídeo estava contando que ficou aquecendo um tempão na final da Copa, né? Na final. O Galvão fala, o Kaká não vai entrar. O Galvão fala, o Kaká não vai dar para entrar. O Ronaldo Fenômeno foi esse mascote em 94 e ganharia de qualquer um na disputa, a maioria, né? Ganharia da maioria de titular hoje, porque ele já tinha feito muita coisa. E o grau de empolgação do Kaká, o que ele apresentou, o que ele fez brilhar o olho, porque ele já entregava bastante coisa como característica em campo ali, de característica diferente, uma elegância, com agressividade, com velocidade, passada larga. Eu acho que o grau de empolgação que ele gerou naquele período, o Paquetá, por exemplo, nunca gerou. Hoje ele está bem aí, numa parceria legal com o Neymar e tal, mas eu acho que até no contexto da época... Nunca gerou, mas a carreira dele de Europa e de seleção já é bem mais sólida, né? Dito isso, eu vou votar no Kaká para evitar desgaste, eu não estou afim de enchimento de saco, então vai no Kaká e acabou. E se for incoerente, fomos mesmo. A gente também pode ser ninguém olha mesmo o programa... só vai valer o print, então foda-se. Você que está aqui vendo isso aqui por acaso, morde as costas. A gente votou no Kaká, foi sem critério mesmo, foi para evitar enchimento de saco. Você, hater, venceu. Você ganhou, porque a gente está votando aqui para evitar a fadiga. Então, foda-se. Mas eu acho que as pessoas iam vir querer questionar se a gente votasse no Paquetá. Se a gente votar no Kaká, ninguém vai questionar, eu acho. Então pronto. Denilson ou Neymar ou Formiga? Poupa tempo, não tem a menor comparação, nunca teve. Em qualquer característica, tá? O Denilson não foi melhor que o Neymar em nada. Zero. Em nenhuma característica. Mas era bom. Talvez apresentando o jogo aberto. Não sei como é que o cara. É jogo aberto que ele faz? Acho que é disparado. Talvez apresentando, que aliás ele é espetacular apresentando o jogo aberto. Eu amo mas eu também não sei eu também não sei se o Neymar pode fazer isso bem, né? Talvez, né? Talvez o Neymar pode ir para frente. Não sei. A chance dele é nenhuma. Acho que ele não vai querer. Mas o Denilson é maravilhoso. O Neymar faz live na Twitch. Talvez ele seja bom, porque eu, com todo carinho, nunca vi uma live do Neymar. Enfim, por outras razões. Mas o Neymar faz live na Twitch. Talvez ele seja bom. Eu não sei, estou só levantando o tema aqui. Mas o Denilson é espetacular no jogo aberto. O que ele faz de botar pilha na Renata Fã e a Renata botar nele também é maravilhoso. Ô, Vitor Sérgio, Edilson ou Rafinha? Edilson ou Rafinha, cara? Então, com o contexto de 2002, cara... O voto é no Edilson, cara. Acho que o Edilson era um jogador que já tinha sido destaque em Palmeiras, em Corinthians, era destaque do Flamengo na época, jogador que já tinha mudado muito de expectativa do que fazer, era a ponta driblador, depois virou um cara que construía, depois virou centroavante. No Flamengo ele era centroavante quase. Então, assim, em 2002... Hoje o Rafinha, a gente tem um começo espetacular de seleção, um dos melhores da história, dos 3 primeiros jogos, uma carreira consistente em Portugal, uma carreira boa no Leeds, mas comparar os dois, eu voto no Edilson de 2002. Boa, Edilson passa para o Vitor Sérgio. Para você, Morfigola? Eu acho que vai dar Edilson, de fato. Assim, a gente está falando de um cara até que não tinha tanto no refino na finalização, mas era tanta volúpia ali, né? O cara fez mais de 300 gols, né? E esse período dele era o mais goleador ele vinha de um período muito bom no Flamengo e tal. Então, vai ser o voto no Edilson. Batedor de pênalti, não perdia pênalti no Flamengo. E aí, não tem como, assim, vai ser no Edilson aí. Mas eu acho que o Rafinha tem características, em termos de agressividade, parecidas, e acho até que é um cara com potencial para finalizar melhor, mas tem que ver, né? Vocês sabem que o Rafinha, isso bastante gente falou, né, nesses últimos tempos aí, que o Rafinha tem algum pai do Rafinha, amigo do Ronaldo, Ronaldinho Gaúcho e tal. E aí depois eu fui descobrir que o pai dele é cantor de uma banda que tem lá no Rio Grande do Sul que chama Samba Tri, que é uma banda de pagode, que eu, óbvio, muito fui no show, né? E aí descobri que o menino Rafinha fez vários... jogou em algum tempo, tentou jogar, enfim, no Porto Alegre, que era um clube que o Ronaldinho Gaúcho tinha lá no Rio Grande do Sul. E não passou, não conseguia jogar lá. Tá vendo como é a coisa, né? Os caras têm que insistir para conseguir chegar, tipo, onde o Rafinha tá agora, lá no Leeds, na seleção. Ô, Vitor Sérgio, Luizão ou Gabriel Jesus? Cara, esse talvez seja um voto polêmico, mas, cara, o poder
de goleador do Luizão é muito grande. Era muito grande. Foi goleador e fez gol e é decisivo e tudo. E é justamente o que o Gabriel Jesus mais falha, né? Poder grande de fazer muito gol, de aparecer em momentos mais decisivos, como o Luizão aparecia. Mas se eu tiver que escolher entre o Luizão de 2002 e o Gabriel Jesus de agora, eu escolho o Gabriel Jesus. Acho que um cara que joga bem para um cara como Guardiola, ele tem muito talento, tem condição. Na seleção, acho que começou, o pré-copa dele é espetacular, é inquestionável o pré-copa dele. A Copa dele foi ruim e o pós-copa muito irregular. Mas se eu tivesse que escolher os dois, eu escolheria Gabriel Jesus. Acho que esse voto vai dar problema, mas eu não tenho nenhuma dúvida disso. Rapaz. Ai. Formiga, eu vou deixar para você decidir essa. Cara, é que assim, eu acho difícil aqui até fazer essa comparação, porque para mim são jogadores muito diferentes, características completamente diferentes. Para mim, se for o Gabriel Jesus centroavante, eu não tenho dúvida de que eu vou de Luizão. Mas o Gabriel Jesus, neste momento na seleção, está jogando mais pela ponta. E aí eu acho que ele é um jogador que tem acrescentado, tem ajudado muito a seleção brasileira. Ainda assim, se eu precisar escolher um e pensar naquele Luizão lá e no atual momento do Jesus, eu vou de Luizão. E aí, Formiga? Pois o Luizão é um 9. Eu nunca fui fã das características do Luizão, nunca fui um cara que achava que ele estava entre os nossos melhores 9. Pelo contrário, assim, por onde ele passou, o torcedor tem uma relação legal com ele, no Corinthians, tal, mas ele vive. Depois no Hertha Berlim, a passagem dele foi bem pífia, para ser justo, né? O Flamengo, ele tem um gol aqui decisivo, aqui, acolá e tal, mas assim, no próprio São Paulo, mas nunca foi de um refino, ele não é o 9 das características que o brasileiro se acostumou e tal. Então, assim, eu acho que esse aqui é um voto educativo também, porque eu acho que o Luizão é um dos que, depois que parou, virou mais do que foi, no período, inclusive, que jogava. Na minha interpretação, tá? Nunca foi unanimidade. E vale lembrar... mas vale unanimidade lembrar, Gabriel Jesus também não é, no caso. Também não é. Mas vale lembrar, a convocação do Luizão para 2002, a época foi muito questionada, mas bastante. muito. Porque, inclusive, ele estava sem clube, aí foi jogar no Grêmio só para poder estar em atividade. Não sei se enquanto isso, tinha o Sony Anderson, o Zelber da vida, fazendo muito mais na Europa. Né? E o Romário. A vaga do Romário foi preenchida pelo Luizão, que fez o gol da classificação lá em São Luís. E aí a gente está falando algo parecido acontecendo com o Daniel Alves. Não sei. E aí a gente está falando de um cara que, beleza, puta goleador e tal. Tem menos gol que o Edilson, que a gente citou agora. O Luizão teve 245 gols na carreira. O Gabriel Jesus já vai para 140. Ou seja, com 100 a menos. Só que ele tem 24 anos. Provavelmente o Gabriel Jesus, que você acha um atacante pior que o Luizão, vai terminar a carreira com mais gols que o Luizão, num nível muito maior, né? Porque a boa parte desses 140 gols aí que o Gabriel está caminhando para fazer, no Manchester City, debaixo da asa do técnico do século XXI, na minha interpretação. Que ama aí, ele. cara, desculpa, de novo, eu acho que esse é um voto educativo. Gabriel Jesus. E um abraço. Tá bom. Educou a galera, Formiga, parabéns. Não eduquei nem você, que tu acabou de votar no Luizão, quanto mais a galera. É um voto que eu limpo a minha alma. Você está dizendo que esse é um voto educativo. Você tem que dar a chance da Tainá ser educada. Você pergunta, Tainá, após eu te educar, você muda o voto? Se ela mudar... Óbvio que não. Não estou nesse mundo para ser educada. Não estou nesse mundo para ser educada por vocês. Papai e mamãe já me educaram muito bem, obrigada. 1, 2, 3, 4, 5 jogadores da seleção atual e 6 jogadores dos reservas em 2002. Ou seja, os reservas da nossa seleção, que foi a última campeã do mundo de 2002, são melhores. Bom, a maioria, está equilibrado, mas a maioria do que a nossa seleção atual. Já eram melhores. Mas engraçado, tem reserva da nossa seleção hoje. Eu queria ver se tiver o Edilson e o gol do Rafinha. Mas se tivesse hoje para uma galera aí, tipo Edilson ou Vini Júnior, como é que ia ser? Ia ser engraçado. Ia ser engraçado. Alisson, Belete, Thiago Silva, Marquinhos e Júnior, Casemiro, Juninho Paulista, Kaká, Neymar, Edilson e Luizão. Luizão não, viu?
Luizão não, Gabriel Jesus, desculpa. Conta de novo esse negócio aí, então Chapa. foi 6-5 para atual. Olha aí, olha ela aí. Olha ela puxando pro lado dela, tá vendo? Olha ela puxando. Manipulação no mano a mano. Eu quero voto impresso. Não fui bem educada pelos meus pais, estou roubando no negócio. Denúncia, voto impresso no mano a mano. Edilson e Gabriel Jesus, tá? Então ficou 6-5, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6-5, então, para a seleção atual. Imagina a produção parando, botando um break news, tudo em preto, dizendo aí Boa, Formiga. Ai, meu Deus, mandem mais. Não passarão. Mandem mais, tá? Dicas, ideias, sugestões. Esse aqui que a gente fez. Sugestão do amigo internauta e rendeu, hein? Baita sugestão e rendeu bom. Então, tchau pra vocês, beijo. Continuem mandando dicas, ideias, sugestões. E compartilhem este vídeo aqui, porque certamente viraremos meme. Se quiserem educar pessoas sobre o voto também, o Formiga está aqui disposto a ser educador de você. Quer aprender alguma coisa com ele. No caso, eu realmente não quis. Tchau, beijo. Ela ficou puta, viu, Ana?